comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, e hoje eu gostaria de falar de Daniel Silveira e a pós-verdade. Vivemos em uma época de pós-verdade, onde a verdade ou a mentira não estão em jogo. O que está em jogo é o que a pessoa afirma ou deixa de afirmar, ou seja, vivemos uma época como se a palavra fosse mágica, ou seja, alguém faz uma afirmação e essa afirmação volta a ser reproduzida várias vezes e a afirmação é o real, ou seja, não há verdade, não há pós-verdade, não há mentira, há a afirmação, há o like que aparentemente faz com que as coisas se tornem reais. Então, se tem muito like, é real. Se não tem muito like, não é real. Vivemos esse momento de pós-verdade. E Daniel Silveira, essa figura, eu não vou nem dizer polêmica, porque eu acho que polêmica seria um elogio. Porque quando a gente diz que uma pessoa é polêmica, dá a impressão que ela é crítica. E crítica vem do grego críticos, que é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, às vezes, uma pessoa cria uma confusão, cria uma balbúrdia e a gente diz, fulano é polêmico. Não, ele não é polêmico. Ele é simplesmente um agitador, uma pessoa que... Então, acho que polêmica, eu gosto mais de polêmica no sentido crítico, da pessoa que gera uma polêmica, mas por ser inteligentemente crítica. Mas não é o caso de Daniel Silveira. E Daniel Silveira é essa pessoa que faz parte de uma coisa que eu chamo carinhosamente de descaramento político. O sujeito está no erro, o sujeito está incorreto diante da justiça, diante da lei, mas ele faz afirmações e mais afirmações, os seus grupos fazem afirmações e mais afirmações, como se ele estivesse correto. Mas, em determinados momentos, ele vai e pede desculpas, quase que chorando, quase que implorando. E aquela cena dele levando o travesseiro para dormir na Câmara dos Deputados. Eu às vezes, eu acho que a gente está vivendo um pesadelo no Brasil. Um deputado levar o travesseiro para dormir na Câmara para simplesmente escapar de uma busca da polícia. E fazendo afirmações, continuando a fazer realizar aquelas ameaças em relação ao Supremo. Agora, isso não acontece só com Daniel Silveira. Essa nova fase, sobretudo da extrema-direita, adotou a pós-verdade como uma das estratégias. Por que a pós-verdade para eles é uma estratégia? Porque a pós-verdade é uma exaltação máxima da sociedade do espetáculo. Vivemos em uma sociedade de espetáculo. E essa sociedade de espetáculo, hoje ela se difundiu porque os meios de comunicação, ou seja, a possibilidade de difundir informações, se propaga cada vez mais através da era digital. Então, essa capacidade de produzir imagens através da era digital faz com que essa sociedade do espetáculo apareça, sobretudo agora, nesse mundo dessa nova fase da direita, dessa nova fase da extrema-direita. E o descaramento não para. Tem um sujeito, Alan dos Santos, foragido da justiça, que o descaramento fez com que o presidente da República, essa notícia eu ouvi, tomara que seja verdade, que seja mentira.
Segundo informações, o presidente da República se encontrou em outro país com esse tal de Alan dos Santos, que hoje é um foragido da justiça. Mas é mais ou menos assim. Não tem problema. Não tem problema. Se você discutir com qualquer bolsonarista a respeito disso, ele vai dizer que tá tudo normal. Tá tudo normal, ou seja, o governo se encontra com um foragido da justiça e tá tudo certo. Tá tudo normal. É um misto de descaramento com desonestidade, ou seja, a questão desse governo não é mais a desonestidade ou a honestidade, e sim o descaramento. Um descaramento de pós-verdade, ou seja, eu sou honesto, porque eu digo que sou honesto, mas você não precisa provar que é. Você descaradamente demonstra que não é e faz com que uma propaganda maciça de que você é, afirme que você é, em nome não da verdade e muito menos da mentira, e sim em nome da pós-verdade. Há poucos dias, por exemplo, nós vimos um encontro entre evangélicos, pastores evangélicos e o Queiroz, que é, aqui é bom falar baixo dessas coisas, miliciano. Estou numa área aqui que não é bom falar muito essas coisas de muito alto, não. Então, ou seja, é um misto de descaramento, milícia, Jesus, sabe, é tudo misturado em nome de uma afirmação. Isso é honesto. E por que é honesto? Porque nós estamos dizendo que é. Mas o descaramento é demais. Porque diante de crimes convencionais, geralmente aquela pessoa que comete, ela procura esconder, e quando ela é pega, ela procura se defender, dizendo não fiz, porque ninguém é obrigado a se autodelatar. Mas agora não. Agora o sujeito faz as coisas à luz da realidade visível e simplesmente demonstra que aquilo é normal. Em nome da pós-verdade, em nome do descaramento. E o que é Daniel Silveira? O símbolo máximo, um dos símbolos máximos desse descaramento de extrema direita. Ele não é honesto, ele não é desonesto, ele é descarado. Assim como a família Bolsonaro é uma família de descarados. Você vê que o pastor lá na reunião, achando que é normal você desviar dinheiro da educação e mandar para a obra de Deus. Você desvia da educação e envia para Jesus. Gente, eu acho que, às vezes eu acho que nós estamos passando por um pesadelo. Mas, infelizmente, eu creio que esse pesadelo não vai passar tão rápido, mesmo se o Bolsonaro perder. Porque o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro. Ou seja, através do Bolsonaro nós ficamos conhecendo um Brasil que nós não tínhamos perdido contato. Só que essas pessoas se sentiram agora encorajadas com a figura de Jair Bolsonaro, porque ele as encoraja a dizer as coisas que dizem. Então, além de ser importante que o Bolsonaro perca, eu penso que isso seja muito pouco, porque o desmantelamento do Estado brasileiro realizado por esse governo tende a perdurar por mais alguns tempos, mesmo com a eleição de um outro político, de um outro presidente. Então é isso aí. Descaramento político. Não é honestidade, e nem, eu não vou dizer nem sobre a desonestidade, porque eu não gosto muito de ficar remoendo essas questões de honesto, desonesto, desonesto, honesto, como se política fosse restrita ao fato da pessoa ser honesta ou não.
mas do descaramento. O governo Bolsonaro e seus aliados mais próximos e fanáticos não são honestos e não são desonestos apenas. São indivíduos descarados. Ok, galera? Vocês são do coração.